Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Amanhã o Glorioso entra em campo para enfrentar o Brasiliense às 20 horas em Cariacica, Espírito Santo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Neste vídeo trago mais elementos sobre o adversário. Vamos entender ainda mais o que o Brasiliense faz, o que o Botafogo pode fazer para vencer e passar de fase, tomara que sem sustos. Antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo no vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, falta muito pouco, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E antes de falarmos a respeito do jogo de amanhã, mais uma no Campeonato Paulista, hein, galera? Coldplay rolando no Morumbi, show, o São Paulo ganhando uma grana, certíssimo, e foi jogar contra o Água Santa no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. 0-0, tempo normal empatado, pênalti, Água Santa classificado. Luciano falou depois do jogo que é muito difícil jogar no Allianz. O São Paulo não está acostumado a jogar na grama sintética. O Botafogo está colocando grama sintética no estádio Newton Santos. Espero que o time tenha uma vantagem competitiva. Espero que o Glorioso consiga vencer. Também por isso, que consiga vencer por uma gestão profissional, por ter um time forte, uma comissão técnica capacitada e também, por que não, pela grama sintética. O Atlético Paranaense é um clube bem gerido e tem muita competência jogando em casa com a grama sintética, assim como o Palmeiras também, que o Botafogo se sinta bem no Newton Santos. Ano passado o Fogão não foi tão bem assim na Série A em casa e por isso até não foi para a Libertadores. Tivesse vencido mais alguns jogos, poderia ter ido até para a fase de grupos da competição. Mas voltando ao Campeonato Paulista, o São Paulo é mais um clube grande eliminado do estadual. O Água Santa passou e teremos nas semifinais Palmeiras contra o Ituano, Água Santa contra o Red Bull Bragantino, que não é uma SAF, mas é um clube gerido como empresa. Sabe o que o Red Bull Bragantino tem? Um CEO capacitado, Thiago Escuro. Sugiro que você entre no YouTube e digite Thiago Escuro, encontre alguma live que ele tenha participado e veja, ouça, porque vale muito a pena. Assim como o CEO do São Bernardo, que eu venho falando aqui há alguns dias, o Lucas Andrino, o Thiago Escuro do Red Bull Bragantino é muito bom e conhece bastante de futebol. O Bragantino, ano retrasado, fez final de Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, perdeu por 1-0. Em 2022 não foi tão bem, algumas correções de rotas, até com a saída do Barbieri, que agora está treinando o Vasco da Gama. E rapidamente, em 2023, o Red Bull Bragantino já está nas semifinais do Campeonato Paulista. Sabe quem joga lá também? Matheus Fernandes, volante formado no Botafogo. Qual o grande nome do Red Bull Bragantino? O Arthur, que atua muito pela ponta direita. Mas o Bragantino é um clube organizado, com recursos financeiros e com estrutura. Um trabalho sério e contínuo. Serve de exemplo para muitos clubes do Brasil. Agora sim, vamos falar a respeito do jogo do nosso Fogão amanhã com o Brasiliense. Como eu venho trazendo, a equipe do Distrito Federal venceu no último sábado o Santa Maria por 2-1 no Campeonato Candango. E o que acontece? Muita gente falando a respeito do Tobinha, agora eu vou trazer as informações para vocês. O Tobinha, que vem atuando pela ponta esquerda e dando trabalho aos adversários, fez o gol com 1 minuto e alguma coisa, o primeiro na vitória do Brasiliense, e saiu machucado ainda no primeiro tempo. Não sabemos o que tem o Tobinha e nem se estará à disposição do treinador Roberto Cavalo para o jogo de amanhã contra o Botafogo. No lugar do Tobinha, que vinha incomodando pelo lado esquerdo a equipe do Santa Maria, entrou o Santarém, que também fez algumas jogadas, mas também
saiu machucado, isso na segunda etapa. Então entrou um terceiro jogador na ponta esquerda do Brasiliense. Na última rodada, o Brasiliense define a vida, se vai ou não para a semifinal do Campeonato Candango, mas sem um jogador importantíssimo, que é o Tarta, volante, e sem o Hernani, que tomou uma pancada e se envolveu numa confusão. Tanto o Hernani quanto o Tarta foram expulsos, mas jogam ou podem jogar contra o Botafogo, porque o nosso jogo é pela Copa do Brasil. Agora entrando em aspectos do jogo. O técnico Roberto Cavalo começa com a equipe no 4-2-3-1 com a bola, 4-4-2 sem a bola. Duas linhas de 4, quem marca mais à frente para incomodar os defensores é o meia Zotti e o centroavante Yuri Mamute. Geralmente eles não fazem uma pressão tão forte, a marcação alta não é exatamente uma característica do Brasiliense, então a tendência é que o Botafogo consiga sair jogando. Depois vem duas linhas de 4. Só que no jogo contra os reservas do Goiás pela Copa Verde e no jogo contra o Santa Maria pelo Campeonato do Distrito Federal, o Brasiliense não foi tão incomodado assim. Mas quando o adversário pegava a bola e tentava construir por dentro ou até mesmo pelas pontas, dava trabalho ao Brasiliense. O Botafogo pode ir a campo com o Lucas Perry no gol. Temos que ver quem vai entrar na lateral direita, daqui a pouco quero falar sobre isso. Vai ser o Rafael, o de Plácido, o JP Galvão. Na zaga, Adrielson e Cuesta. Na lateral esquerda, o Marçal. No meio campo, podemos ter Tietê, Lucas Fernandes e Raí, Lucas Fernandes e o Gabriel Pires, Lucas Fernandes e o Marlon Freitas. Quem sabe o Eduardo não é relacionado também para entrar no segundo tempo. Na ponta direita, eu iria com Carlos Alberto, centroavante de Tiquinho Soares. E na ponta esquerda, uma disputa Vitor Sá, Luiz Henrique, eu tentaria o Luiz Henrique. Teríamos dois pontas rápidos, jovens e que estão com vontade de mostrar. E o que o Botafogo pode fazer? Como eu já falei ontem, por dentro, o Lucas Fernandes e o outro meia tem que incomodar muito, principalmente o Gabriel Henrique, um dos volantes do Brasiliense, e o Tarta, que é outro volante muito qualificado. Assim o Botafogo incomoda o time deles por dentro, o Zotti também não fica pegando na bola o tempo inteiro. Temos que partir daí para as pontas, explorar os dois lados. Explico. O Goducho, lateral esquerdo do Brasiliense, gosta de subir. O Brasiliense faz algumas triangulações na zona ofensiva pelo lado esquerdo, com a aproximação do Goducho, do Tobinha, que é o ponta por ali. Se ele não jogar, o outro que entrar deve fazer parte dessa construção, e também do Zotti, que chega para fazer aquelas triangulações. Zotti é o meia. O Botafogo tem que colocar alguém às costas do Goducho para incomodar mesmo. Carlos Alberto tem tudo para fazer um grande jogo, se voltar, marcar e também entender os espaços que o Goducho dá pelo lado esquerdo. Já pelo outro lado, Luiz Henrique ou Vitor Sá tem que atacar, porque o Caetano, lateral direito do Brasiliense, é sempre substituído, ou pelo menos foi nos últimos 2 jogos. O Brasiliense nunca termina o jogo com o lateral direito titular. O Botafogo tem que explorar aquele lado, tirando a confiança do lateral adversário. Então, ponta direita, ponta esquerda e trabalhar muito por dentro. Por dentro, às vezes nem precisa construir, é só incomodar, atrapalhar, tirar o conforto do Brasiliense. Por fora, o Botafogo pode buscar os espaços às costas dos laterais adversários, para cruzar para o Tiquinho, para dar essa bola para trás, para buscar o 1 contra 1. O Brasiliense tem certa técnica. O time deles não é exatamente ruim tecnicamente, mas vem jogando numa rotação mais baixa por conta das competições. O Brasiliense enfrentou um Goiás reserva e agora enfrentou o último colocado do campeonato do Distrito Federal. Então, com alguma técnica, o Brasiliense consegue jogar, mas sem aquela intensidade necessária para jogar contra um adversário de Série A do Campeonato Brasileiro titular, que é o caso do Botafogo amanhã. Se o Brasiliense puser intensidade, que o Botafogo coloque mais, porque, repito, eles têm alguma técnica. O ataque, Yuri Mamute, um jogador que tem força. Qualidade técnica, nem tanto, a gente conhece, já passou pelo Botafogo, participou do primeiro gol no último sábado, porque fez bem o pivô, a bola foi para trás para o Zotti, que deu um bolão para o Tobinha, falha da marcação do adversário, o Tobinha chutou de fora da área e fez 1-0 para o Brasiliense. O Botafogo tem que ter atenção ao Yuri Mamute, mas principalmente ao Zotti, ao Tarta, que são construtores, e aos pontas, principalmente quem trabalhar pelo lado esquerdo. Por isso,
o lado esquerdo de ataque do Brasiliense é forte, temos que ter atenção com o nosso espaço pela lateral. O ponta que atuar pela direita tem que recompor e o lateral que atuar por ali também tem que entender que não pode facilitar, porque senão o Brasiliense vai explorar aquele lado. E o lado direito do Botafogo no início do ano não vem bem. Espero que melhore na partida de amanhã. E o técnico Roberto Cavalo tem uma peculiaridade. Vez ou outra, ele tira o ponta direita, coloca mais um centroavante e não protege o lado, geralmente, quando o time dele precisa fazer gol. Contra o Goiás, o Brasiliense jogava em casa. Seria interessante a vitória, porque a mata-mata ainda vai ter o jogo da volta no dia 23 em Goiânia. O que acontece? No segundo tempo, 0-0, o técnico Roberto Cavalo tirou o Luquinhas, que estava atuando pela ponta direita, depois o Alagoano, que entrou no lugar do Luquinhas, saiu, o Roberto Cavalo colocou o Chiesa, ele mesmo, que passou aqui no Botafogo, campeão carioca de 2018, colocou o Chiesa ficou inicialmente ali pelo lado direito, depois começou a fechar mais, o Goiás também não explorou aquele lado, o empate estava bom para a equipe reserva do Goiás, mas o Roberto Cavalo não deixou o lado direito protegido. Contra o Santa Maria no Campeonato Candango, 1-0 Brasiliense, aos 34 mais ou menos do primeiro tempo, empate de pênalti do Santa Maria. O técnico Roberto Cavalo já voltou para o segundo tempo sem o ponta que estava pelo lado direito no primeiro tempo e colocou o Hernani, 4-4-2 com Hernani e Yuri Mamute por dentro. No intervalo ele também trocou o lateral, tirou o Caetano, colocou o Andrezinho e trabalhou com o Zotti um pouco mais aberto pelo lado direito, mas não protegeu por ali da maneira que outros times fazem. Não colocou um extremo que vai e volta com velocidade. É o que eu falo, a intensidade dos jogos do Brasiliense é diferente, pelo menos, no campeonato local e na Copa Verde. E assim mesmo venceu o jogo por 2-1 numa falha bizonha do goleiro do adversário e no gol do Tarta. O Botafogo tem como colocar intensidade e vencer a partida. Eu falo muito sobre o jogo aqui no canal Fabiano Bandeira ainda, quem sabe numa live mais tarde. Ontem tivemos live, travou um pouco, estou tentando resolver, mas as lives estão voltando por aqui. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!